Oi meninas, tudo bom? Bem-vindas ao canal Liz e Au Pair. O meu nome é Júlia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processo de ser uma au pair, como ele foi pra mim, tudo o que aconteceu comigo e também todo esse estresse de ter todo esse número de famílias que vocês veem aqui embaixo, e realmente foi verdade. Então se isso te interessa, fica aí. Sejam bem-vindas! Eu estava nos Estados Unidos até março, na Carolina do Norte, fazendo outra modalidade de intercâmbio. Acabou o intercâmbio, voltei pro Brasil e falei, puxa, quero voltar para os Estados Unidos, como eu faço? Encontrei o programa Au Pair, li mais sobre ele, vi que eu me encaixava, vi que eu queria, que eu gostava de criança e resolvi ir com a cultura Eu Quero. Eu fiz a palestra no dia 20 de março, fiz a minha entrevista dia 29 de março, foi super tranquila, ela só me perguntou dados sobre mim, sobre a minha experiência, o que eu queria do programa Au Pair, qual era a diferença com o intercâmbio que eu já tinha feito, se eu ia me acostumar ou não. Depois ela deu o computador pra mocinha da Cultura Eu Quero falar comigo, representante da Cultura Eu Quero, tá? Que fala em inglês, fez as mesmas perguntas, foi super tranquilo. Queria saber mais sobre mim. Deve ter tido no máximo uns 2 minutos de entrevista, foi muito tranquilo. Ela queria saber sobre mim, sobre o que eu já tinha feito, se eu tinha gostado dos Estados Unidos, por que eu queria voltar e o que eu iria fazer depois que eu voltasse do intercâmbio. Eu fui, no outro dia, no dia 30, eu já recebi um e-mail da Cultura Eu Quero falando que eu tinha sido aceita no programa. Eu fiquei super feliz e ao mesmo tempo fiquei apavorada, porque nesse mesmo e-mail eles mandam falando que você tem 7 dias para enviar tudo, toda a documentação que eles pedem uma porrada de coisa, eles pedem exame médico, eles pedem mostrando as suas vacinas, eles pedem cópia de carteira de motorista, pedem um application, pedem as tuas referências. Pra mim o mais difícil foi as minhas referências. E ficar online foi... Eu já tava com um application todo escrito já, porque eu sou muito ansiosa, eu tenho esse mega problema de ser ansiosa, então eu fiz tudo do dia pra noite, porque eu queria muito. Então eu já tinha feito tudo isso e o maior problema foi as referências, eles ligarem para as referências e checar essas referências. Então demorou um pouquinho até eles conseguirem confirmar essas referências e no dia 5 de abril eu recebi um e-mail falando que eu estava online, mas na verdade eu não estava online porque faltava aquele ok legal de Boston. E então eu fui ficar online só na segunda-feira, dia 8 de abril, isso mesmo, dia 8 de abril. Eu já tava querendo morrer, porque eu passei o fim de semana inteiro pensando que tinham dado alguma coisa errada e etc. E não tinha dado nada de errado, era só porque precisava ter a conferência de Boston. E eu fiquei surtada já. E daí na segunda-feira, no final da tarde, só no final da tarde eu fui ficar online. E antes que eu entre nesse assunto de ficar online, eu tinha só 800 horas com crianças. Então, pra você que tá preocupada que todo mundo tem muita hora com criança, venha, se joga, não tem problema. Desde que você tenha o mínimo estipulado pela tua agência, tá tudo ok. Tem famílias que realmente vão filtrar meninas que tenham mais horas de experiências. E tem outras famílias que vão filtrar em outros requisitos. Ou inglês, ou o que você faz com o tempo livre, ou se você é nada, se você dirige. Tem famílias que o filtro é completamente outro. Então, não fique com medo. Se você tem poucas horas que nem eu tinha, dá tudo certo. Outra coisa muito importante pra mim, e eu acho que 80% das minhas conexões, dos pedidos de conexão foi por isso, foi pelo fato de eu ser Infant Qualified, que é o tal do IQ, que nada mais é do que você ser apta a cuidar de crianças menores de 2 anos, bebê de 0 a 2. Você precisa que a Cultura Eu Quero aprove essa conexão através da tua referência, eles vão ligar, eles vão checar e a partir disso você fica online com essa diferença. Pra mim foi super legal porque eu realmente não me importava em trabalhar com crianças menores de 2 anos. Se fosse pra acontecer eu ia achar legal e realmente aumentou muito meu fluxo.
Então pense assim, que se você não se importa, às vezes é interessante ter no teu perfil, não vai te puxar pra trás, muito pelo contrário, só vai te ajudar. Enfim, no dia 8, eu fiquei online no final do dia e eu já tava super nervosa, super ansiosa, porque todo mundo falou que demorava muito pra primeira família entrar no perfil e que eu ia sofrer pra caramba, e eu já sou super ansiosa, tava mais ansiosa. Enfim, deu 5 minutos que eu fiquei online e entrou uma família no meu perfil. Eu tava soltando foguete, eu achei maravilhoso, eu não tava esperando nada disso. Fui olhar as qualificações da família e gostei mais ainda. Era uma família da Flórida, de Fort Lauderdale. Tinha um bebê só de 1 ano e 3 meses, só um bebê. Tinha tudo o que eu queria e eu resolvi mandar um e-mail me apresentando. Então isso pra mim era básico. Eu sabia que toda vez que eu gostasse de alguma família, eu iria mandar um e-mail falando do que eu tinha gostado neles e pedindo se eu poderia marcar um Skype ou conversar por e-mail um pouquinho mais. Então eu já fiz isso com essa família, mesmo no fundo do fundo, eu sabia que eu não ia fechar com eles porque eu não queria morar na Flórida. Nada contra, mas eu acho que é um calor absurdo e eu não gosto. Então eu não queria morar na Flórida. Mas mesmo assim eu aceitei a conexão porque cumpria todos os outros requisitos que eu queria. Mesmo eu sabendo que o fluxo estava um pouco ruim, o que eu fiz e que foi interessante? Eu separei mais ou menos as coisas que eu queria nas famílias, tipo, em grau de importância. Então, o que era muito importante, o que era mais ou menos e o que era negociável. Então, assim, pra mim o que era muito importante era ter carro disponível, ter o fim de semana livre e não ter o tal do famoso curfew, que é aquela coisa que você precisa chegar naquele horário que a família manda você chegar em casa. Um absurdo, né? Sendo que todo mundo é maior de idade e vacinado. Então essas eram as coisas que eu não queria de jeito nenhum. As coisas que eram discutíveis era o banheiro ser sozinho ou ser compartilhado. Pra mim dava pra conversar, não fazia muita importância, não faz muita importância. Outra coisa que não fazia muita importância era o tipo de schedule, se trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, pra mim não fazia diferença, desde que eu não trabalhasse no fim de semana. E eu esqueci de comentar que outra coisa muito importante pra mim era que eu pudesse ir no mercado, porque lista, às vezes a pessoa pode falar que não achou, que etc. Então assim, se eu for no mercado, eu sei que eu vou comprar as coisas que eu quero, óbvio, com razão, né, com limite. Mas assim, pra mim era importante isso também. Então eu aceitei a conexão dessa família, conversei com eles por e-mail, foi super legal, eles foram a minha primeira família que entrou no meu perfil, eu já marquei um Skype pro outro dia. Daí eu fui no banheiro, tomar banho, fui fazer minha janta, larguei o celular, porque eu tava nervosa, já fiquei nervosa com a conexão, e fiquei pensando, puxa, acho que não vai entrar outra família, então vou esquecer um pouco. Mentira! Depois que eu voltei, eu tinha sido conectado com mais outras 2 famílias, uma da Califórnia, perto de São Francisco, e a outra na Pensilvânia. As 2 famílias com crianças maiorzinhas, a família da Pensilvânia tinha 7 e 4 e a família da Califórnia era 6 e 2, perdão. 6 e 2 para 3. Eles tinham, de novo, tinham as mesmas coisas que eu queria, então eu aceitei a conexão e fui marcando os Skypes. Gente, cuidem, por favor, cuidem pra marcar Skype, pra vocês não se confundirem com o nome das crianças, pra cuidar com copia e cola, porque eu fui dar copia e cola nas perguntas que eu tinha em e-mail e eu copiei o nome de uma criança pra outra família. Então eu copiei, que seja, o nome da criança era Alice, que fosse. Eu mandei pra outra família que não tinha nada a ver, que não tinha nem criança, mulher, não tinha nem menina, não tinha nem filha menina. Mandei, como que a Alice é na escola? Cuidado, é gafe. Enfim, marquei o Skype com essas famílias e fui acompanhando o que ia acontecer no perfil. E do nada começou a ter uma avalanche de famílias, todos os dias, umas
7, 8 famílias diferentes, de tudo quanto é tipo, e várias famílias legais, e eu já não sabia mais o que fazia, e no final eu já estava começando a separar, assim, eu não lia mais o perfil inteiro, eu só ia nos pré-requisitos, tinha carro, beleza, tinha como é que era o schedule, trabalhava no fim de semana, beleza. Então já comecei a escolher por aí. E pelo número de crianças também, pra mim eu não queria ter mais do que, não queria cuidar de mais de 2 crianças. Então, quando aparecia algumas famílias loucas, que nem apareceu uma família de 6 crianças no meu perfil. E o que a mãe falou era que não era pra você se importar, que 50% do tempo as crianças não iam estar com você. E os outros 50%, linda, eu que vou cuidar das 6. Então, depois de uma semana online, eu tava com 5 conexões no meu perfil, já tinha feito 5 conexões. Tava conversando com uma família de Seattle, tava conversando com uma família de Maryland, uma família da Pensilvânia, uma família da Califórnia e a família da Flórida. A gente já entra mais nos detalhes. Então, a minha 6ª conexão eu tava sendo bem cautelosa, mais do que eu já tava sendo. Entrou uma família muito legal, com um perfil muito engraçado de Chicago. No subúrbio de Chicago, porém eram 3 crianças, mas eram crianças maiorzinhas, então eu não me importei. E todo o resto do perfil era tão engraçado que eu falei, não, eu preciso dar uma chance pra essa família. Aceitei a conexão deles, daí toda vez que você excede as 6 conexões, o site da Cultural Care te bloqueia, então você não pode ter outras conexões, outros pedidos de conexões, você fica como maxed out, você fica como maximizado as suas conexões. Enfim, aceitei essa família, combinei o Skype, a mãe foi super simpática por e-mail, etc. Chegou o dia de conversar com a família, sentamos conversar, marcamos o horário, eu tinha as minhas perguntas, eles tinham as perguntas deles, mas eles já começaram o Skype falando assim, a gente espera que você não se importe muito com as crianças andando pelada de um lado pro outro, porque elas adoram ficar sem roupa aqui em casa. Eu já fiquei com aquela cara assim de tipo, beleza, teus filhos são um Mowgli, é o Tarzan, eu vou ser a Jane. E a família é super legal, super querida, super engraçados, mas as crianças se jogando no sofá e gritando e sem roupa, e eu fiquei apavorada, eu fiquei assustada. E a conversa foi legal, o mais engraçado de tudo foi que a conversa foi legal, eles eram legais, e daí no outro dia eles já me mandaram um e-mail, um follow-up, aqueles e-mails de resposta falando que queriam marcar um segundo Skype, e eu me senti mal, mas eu tive que recusar o segundo Skype, porque toda aquela cena daquelas crianças peladas pulando de um sofá pro outro me assustou muito. Eu falei, não, eu acho que essas crianças têm energia demais, e eu não vou ser uma boa au pair pra eles. Então eu mandei um e-mail recusando a conexão, falando que infelizmente a gente não ia ser um bom match. Eles ficaram meio pistola, não gostaram muito, mas vida que segue, né? Enfim, outra história que vai vir a partir disso. Então, meu perfil voltou com 5 conexões e voltou essa 6ª conexão aberta, então eu podia continuar recebendo host families no meu perfil. Eu já não queria, já tava mais pro final do mês, já tava lá pelo dia 20, 22 do mês, eu já não tava mais aceitando muitas famílias, porque realmente as que eu tava conversando já tinham me agradado muito e eu já me via trabalhando para qualquer uma delas. Já tava muito difícil escolher, já tava muito difícil, quando você filtra muito desde o começo já as 2 opções, fica difícil você escolher depois, né? Então eu já não tinha mais pra onde correr, eu não tinha mais o que eliminar das famílias. Tava conversando com essas 5, gostava muito das 5, e então as que entravam eu olhava, lia, ponderava, mas assim, ficava muito naquela coisa de comparação. Tenho essas famílias maravilhosas, o que essa outra família vai ter de tão maravilhoso assim, né? Enfim. Depois, lá perto do dia 20, alguma coisa assim, eu recebo um e-mail de uma... Recebo um e-mail de uma LCC de Connecticut, que é perto de Nova York, falando que ela trabalhava para uma família
muito querida, muito legal, e que eles queriam muito falar comigo, que por favor para aceitar e não sei o que eles tinham 1001 recomendações, que era a primeira vez que eles estavam procurando uma au pair, e eles adoraram meu perfil, e etc, etc, etc. Eu achei super estranho, porque isso nunca tinha acontecido comigo, nenhuma LCC tinha me mandado e-mail antes pra avisar que a família queria se conectar comigo. E daí a mulher foi tão insistente, a LCC foi tão insistente, mas tão insistente, que eu acabei aceitando a conexão da família. E acabar dando uma chance pra família, porque a LCC foi muito insistente nisso e falou, converse com eles pelo menos um pouquinho, etc. Então eu resolvi aceitar por isso, justamente pela insistência da mulher, porque realmente, sério, nunca vi uma pessoa tão insistente na minha vida. Mas assim que eu aceitei a conexão, eu já mandei um e-mail pra mãe falando, ó, eu já tô bem acelerada no meu processo, já tô quase escolhendo a família com que eu quero ficar. Queria só ser honesta com vocês a respeito de aonde que eu tô no meu processo e etc. A mãe super elogiou, super entendeu e já quis fazer o Skype na mesma hora. Enfim, vou contar pra vocês. Eu aceitei a família mesmo não tendo absolutamente nenhuma das coisas que eu queria. Tinha carro, não tinha curfew, era tudo liberado. Era uma família absurdamente milionária. Eu tava conversando com eles e daí no meio do Skype apareceu atrás da mulher o cozinheiro da casa. O cozinheiro da casa, vestido do uniforme, todo chiquérrimo. Eu falei, caraca! E nos próprios e-mails que a mãe trocou comigo, ela já me mandou vídeo da casa, me mandou fotos da casa. Era uma mansão gigantesca, tinha vídeo aéreo com drone, gente, era uma coisa assim, e eu ia me sentir muito Kardashian. Anyways, não tinha nada das outras coisas, tinha que trabalhar todo fim de semana, todos os fins de semana, menos aquele que você é obrigatório não trabalhar. Tinha que trabalhar todos os fins de semana, eram 3 crianças, e a mãe era stay home mom, então ela ficava em casa. Eu resolvi deixar de lado isso porque nos e-mails que eu troquei com a mãe, ela falou várias vezes da minha carreira profissional. Ela falou, eu posso te apresentar um monte de pessoas do teu ramo, posso arranjar um estágio pra você depois que terminar o au pair, a gente pode te auxiliar a você ficar nos Estados Unidos. Começaram a utilizar um monte de coisas que eles viram no meu perfil, sabe? Pra tentar me seduzir pra eu fechar com eles, mesmo não tendo tudo que eu falei, né? Enfim, eu resolvi aceitar por essas razões e realmente porque a parte do pós-intercâmbio pesa bastante. E aceitei, conversei, fiz uns 4, 5 Skypes com a mãe. E tava tudo indo bem, eu tava realmente considerando eles forte e tava quase fechando, mas quase, faltava muito pouquinho. E daí do nada a LCC me liga, lá dos Estados Unidos, falando que foi lá na casa deles conversar com eles e etc. E que realmente era pra eu trabalhar todo fim de semana e etc. E começou a ter divergência, assim, sabe? Começou a me falar umas coisas no telefone que na verdade não tinha nada a ver com o que eu tinha combinado previamente com a mãe. Eu sabia que ia ter que trabalhar todos os fins de semana, mas eu conversei com a host mom o seguinte, de trabalhar 2 e 2. Todo fim de semana todo mês tem 4 fins de semana. Eu falei que eu trabalharia 2 e que ia folgar 2. A LCC já veio falar que não era assim, que eu tinha que trabalhar todos os fins de semana. Daí ela já começou a mudar toda a história, sabe? Tudo que eu tinha combinado com a host mom, a LCC foi lá e falou que não. Até do carro, ela tinha falado que o carro ia ser liberado, que eu poderia fazer o que eu quisesse. E daí, conversando com a LCC, ela falou que não, que todas as au pair do cluster dela, que é todas as au pair que ela cuida, só podiam usar o carro em Connecticut, não podiam sair do estado. Então assim, eu comecei a achar estranho, mas ela não tava falando isso pra me ajudar, ela tava falando pra confirmar as coisas, sabe?
Então, assim, eu achei tudo muito estranho, porque tudo que a Rossmann me falava, a LCC tava falando que era completamente diferente. E a LCC tava sendo meio rude, assim, sabe? Tipo, fecha logo com eles que você não vai achar coisa melhor. E no outro dia me mandou um e-mail falando que sabia que eu tava chateada por trabalhar fim de semana, mas que a vida era assim e que às vezes a gente perde as coisas, perde momentos mesmo, que é assim que funciona. Eu achei o fim da picada, eu achei horrível o jeito que ela falou. E eu fui comentar com a host, a Mam, que eu tinha achado um pouco estranho, que ela era um pouquinho ríspida com os assuntos, né? E que eu não estava entendendo, que estava dando algumas divergências de informações. Daí a host Mam se fez de Kátia cega, fez a egípcia, falou que não tinha ideia disso, que realmente ia tirar limpo, que não podia e que era muito importante que eu fechasse com eles, etc, etc. No outro dia, ela me mandou uma mensagem me dispensando, falando que não queria mais fechar comigo e que eles iam pausar a busca por au pair, sendo que eles ainda, mesmo eu tendo fechado com outra família hoje, eles ainda estão procurando por au pair, porque eles ainda estão online. Resumo dessa novela: eu ia fechar com uma família que não tinha nada a ver com o que eu queria, só porque eles iam me dar outros tipos de benefícios. Então cuidem muito com família assim. Tem família sacana que usa as coisas que você colocou no perfil pra te seduzir. E você vai cair, porque realmente é tudo coisa que você falou e era tudo coisa que você queria. E eu quase caí nessa, quase. Daí ela me dispensou e eu falei, não, quer saber uma coisa? Depois dessa eu não vou mais entrevistar família nenhuma, eu vou decidir entre essas que eu tenho. Antes de eu terminar toda a saga das minhas 5 famílias finais e como eu decidi, eu quero falar um pouquinho mais sobre as famílias que entraram no meu perfil também. Teve uma família do Colorado com 3 kids e uma família de alpacas. Tinham 5 alpacas. Pra quem não sabe o que é uma alpaca, é aquele bicho que tem muito no Peru e que come coisa, sabe? E uma família com 5 alpacas, cabra, gente, tudo quanto é tipo de animal esquisito na casa. E daí eu fiquei pensando, bom, ninguém em casa o dia inteiro, quem que vai cuidar, vai acabar cuidando das crianças, das alpacas? A au pair, né? A au pair. Apareceu uma família que além de curfew, do horário pra você chegar em casa, essa família era do Texas. Além do horário que você tinha que chegar em casa, você tinha que estar no seu quarto, às 10 da noite, no seu quarto. Você não poderia estar em outro cômodo da casa, deveria estar no seu quarto. Umas coisas muito ridículas no perfil. Tinha uma que falava que a au pair poderia utilizar o carro da família, mas cada mile que ela fosse rodar, ela teria que pagar 50 centavos para a família. Eu comecei o processo falando que eu iria morar ou no sul da Califórnia, ou em Seattle, ou no Tennessee. E apareceram algumas famílias desses lugares, mas a maioria delas eram aquelas famílias fantasmas, sabe? Que você se empolga com o perfil, vai mandar uma mensagem pra elas e elas não te respondem, passa 24 horas não respondem, passa 40 horas não respondem. Então pra mim assim, ficou tipo, não, passava mais de 40 horas, se a família não me dava um parecer, eu simplesmente tirava do meu perfil. Porque é muito desgastante, eu sou muito ansiosa, eu ficava esperando e daí eu pensava assim, bom, se eles já são tão desorganizados e tanto faz com o processo agora, imagine depois, né? Também tive uns 3, 4 pedidos de conexão de famílias que tinha alguém famoso, não famoso tipo Gossip Girl, mas famoso assim de atleta que jogava no futebol americano ou basquete. E os perfis, assim, eu achei muito estranho. O perfil de gente que era muito milionária, eu ficava pensando, por que você quer uma au pair? Ou a outra coisa que eu pensava, o que eu vou ter que limpar? Coisa muito engraçada que tem que tomar muito cuidado
que eu vi em um monte de perfis são as famílias com schedule fantasma, que vem uma pessoa do além cuidar da criança. Como eu tive muita família com bebê, esse foi o melhor de todos, teve uma família da Carolina do Norte. Uma família da Carolina do Norte que colocou o schedule e falou que eu iria trabalhar 45 horas semanais. Já estava no limite das 45 horas semanais. Mas daí no perfil dizia assim, que eu trabalhava até a 1, por exemplo, das 7 até a 1, daí das 4 até as 8 da noite, todos os dias. Só que esse período da 1 às 4, eles colocavam como folga. Mas não era folga, porque eles colocavam como nap da criança, como se a criança estivesse fazendo uma soneca. Porém, não vem ninguém do além cuidar da criança. O pai não vinha do trabalho cuidar da criança, a mãe não vinha do trabalho cuidar da criança. Era você cuidando da criança. Eles falavam que era um break porque você não estava, de fato, cuidando da criança, porque ela estava dormindo. Mas, segundo as minhas caras amigas do grupão, é a hora trabalhada. Então, o schedule chegava a 65 horas semanais. Então, gente, cuidem também com isso. Tem muita família que fala que as crianças dormem e não colocam isso nas horas contabilizadas, e no final você vê que você vai trabalhar mais que Papai Noel fazendo hora extra no Natal, né? Então, cuidado. Um resumo. Eu falei com uma família da Flórida, essa que eu expliquei pra vocês, daqui da menininha de 1 ano e 3 meses. Falei de Fort Lauderdale. Falei com uma família da Califórnia, perto de São Francisco, com 2 meninos, um de 6 e um que ia fazer 3. Falei com uma família de Maryland, 2 gêmeos de 7 anos. Falei com uma família da Pensilvânia, uma menina de 7 e um menino de 4. E, por fim, falei com uma família de Washington, de Seattle, que é uma menina de 5 aninhos e um bebê que vai nascer agora em junho. Todas as famílias eram muito legais, todas foram muito solícitas, conversaram comigo, responderam todas as minhas perguntas. E eu comecei a diminuir um pouco, né, a cortar algumas, né, até porque as famílias, todas elas, menos a família de Seattle, já tinham me pedido match, já tinham pedido pra fechar. E eu não posso enrolar as pessoas, né, no sentido de que eu não podia mais enrolar, que eles também tinham que procurar uma outra au pair se eu não fosse fechar com eles. E eu já tirei logo de cara a família da Flórida, porque eu não queria morar na Flórida, como eu já tinha explicado no começo do vídeo. Infelizmente, não foi nem por culpa da família, porque eles eram super legais. Depois eu descobri que eles fecharam com outra brasileira. Foi super legal, a mãe era muito querida, mas eu não queria morar na Flórida. Depois eu acabei dispensando a família da Califórnia, porque era uma família muito legal também. Porém, eles eram um pouquinho mais... Como eu posso explicar? Eles eram um pouquinho mais... Não eram tão engraçados, não eram tão leves assim, sabe? Eles eram muito legais, muito compreensivos, uma família muito querida, que eu fecharia com certeza, mas que talvez não fosse dar tão certo com o meu perfil, com a minha personalidade. E a mãe também queria fechar, que eu decidisse, me avisou na sexta-feira que queria fechar no sábado, e eu não estava preparada para fechar com eles, então eu também acabei dispensando a família da Califórnia, não só por isso, mas que também porque a Califórnia é muito cara, né? A região de São Francisco é muito cara de se viver. Então, acabou pesando na minha decisão. E por fim, eu tinha ficado só com 3 famílias. A família da Pensilvânia, a família de Maryland e a família de Washington. Porém, eu não estava considerando a família de Washington, pois era a única família que não tinha me pedido match ainda. Eu iria ser a primeira au pair deles, mas eles não tinham me pedido match ainda porque eles são muito cautelosos. Uma família muito cautelosa, muito querida, muito engraçada, gente, eu adorei eles. Realmente era a minha família preferida. Foi minha família preferida desde que eles entraram no meu perfil.
porque o Skype com eles foi muito legal. Eles ficaram o tempo inteiro perguntando o que eles poderiam fazer pra me ajudar, ou o que eles queriam, que eles sabiam que era um intercâmbio cultural e queriam que eu fosse feliz. Eles tocaram várias vezes na palavra felicidade, a minha felicidade. E isso me conquistou muito, me conquistou muito. Então, era a minha família favorita, mas eles não tinham me pedido match. Então, eu resolvi não contar com isso. Enfim, fiquei com essas 3 famílias no perfil, bloqueei o perfil para mais conexões e decidi fazer minha escolha. Conversei com a família da Pensilvânia, eles realmente tinha gostado muito deles, a mãe era muito legal, a gente conversava todo dia por e-mail. Eu ia ser muito feliz também nessa casa, mas eu resolvi dispensar pela localidade também. E porque eles também estavam conversando com outra au pair que eles queriam fechar, então eles ou queriam fechar comigo ou com a menina. E logo depois que eu dispensei eles, a família de Seattle me manda uma mensagem falando que queria fechar comigo. E foi um nervosismo, foi uma sensação muito esquisita que eu senti, porque assim, parecia que era pra ter sido aquilo, sabe? Eu dei voltas pra no final ficar com a família que eu queria. Que foi muito fácil dizer sim pra eles, sabe? Eu acredito que as outras todas eram muito legais e tal, mas eu não tava querendo dizer sim porque eu tava pensando nessa outra. Então eu vou pra Seattle em setembro e a família era tudo que eu esperava e mais um pouco. Todas as pessoas me falaram muito assim pra cuidar com os requisitos, pra ver se tinha todas aquelas coisas que eu já citei no começo, de fim de semana e etc. Mas também pra ir pelo feeling. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, feeling é a pior coisa que existe, porque eu senti feeling até por cachorro. Eu senti feeling por todas as famílias todas as 5 famílias que eu tava considerando. Eu sentia feeling por tudo. Porque é muito fácil você ser agradável numa conversa por vídeo, é muito fácil você ser legal. Então eu sentia feeling pelo cachorro, pela criança, pela mãe, pelo pai, tudo. Então assim, isso foi muito difícil, porque eu tenho uma tendência a gostar muito das pessoas, assim, de acreditar que todo mundo é legal. Então pra mim, nesse sentido, o fato de eu ter o fluxo que eu tive foi bem complicado nesse lado, porque eu sempre acreditei que todo mundo fosse muito legal e etc. E dizer não para as pessoas foi muito complicado também. E assim, realmente, repito o que eu disse no começo do vídeo, ter muitas famílias é muito bom porque você consegue escolher tudo o que você quer, você consegue pecar até pelo excesso, muito melhor do que pecar pela falta, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito que o fluxo de famílias que eu tive foi maravilhoso, mas é muito pra uma pessoa lidar. É realmente muito pra uma pessoa só lidar. É difícil, chega uma hora que você começa a recusar a família por motivos ridículos, assim, que você fica pensando, puxa, eu realmente vou dizer não pra uma família por causa disso. E você se odeia um pouquinho como ser humano nessas horas, mas eu repito mais uma vez, um fluxo alto é legal porque você pode acabar escolhendo idade de criança, você pode escolher onde, você pode escolher quando, você pode escolher a hora que você vai embarcar. Então assim, ter opções é melhor do que não ter opções. E no final das contas pra mim foi uma experiência muito positiva, mas muito desgastante. No final, que nem eu disse, eu já tava falando, não vou mais aceitar a conexão de ninguém, porque eu já não tenho mais o psicológico pra isso. Mas refletindo sobre tudo isso, eu acredito que ter um fluxo legal foi muito importante, porque eu escolhi tudo que eu queria. Eu escolhi lugar, eu escolhi alô Grey's Anatomy. Eu escolhi lugar, eu escolhi família, eu escolhi idade das crianças, eu escolhi benefícios. E no final das contas foi a melhor decisão que eu poderia ter feito por mim. Então, assim, realmente,
é complicado, é difícil. Você ter 5 famílias, você ter 50 famílias, você ter 80 famílias, a decisão vai continuar sendo difícil para qualquer uma pessoa. Vai ser complicado você escolher, é difícil lidar com as emoções durante tudo isso, mas ao mesmo tempo é bom você poder fazer o que você quer e você ter essa liberdade. Então assim, eu mal vejo a hora de poder embarcar, de poder finalmente chegar a conhecer de fato a família que eu escolhi, que demorei para escolher. E eu espero que vocês possam ter a mesma sorte, que vocês escolham uma família que faça bem pra vocês, que vocês possam ter um ano iluminado e continuem seguindo as dicas do canal. Muito obrigada e um beijo!